Vamos ao versículo 4 de Jeremias. Capítulo 1, versículo 4. Vamos ler a palavra. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponham em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos revela coisas profundas, Senhor, insondáveis, Pai. Mas o Senhor revela a nós, porque é do Teu agrado, Senhor, porque Tu queres, Pai, que nós cresçamos. Deus maravilhoso, nós em nome de Jesus oramos a Ti para que seja repreendido, Pai, a distração, o sono, Senhor, qualquer coisa que venha, Pai, roubar a nossa atenção. Ó Deus maravilhoso, de ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento agora. Deus maravilhoso, usa a minha vida como um canal, Senhor, para trazer aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é bom e Ele é digno. Glória a Deus. A palavra que Deus tem para você essa noite é coragem para viver os propósitos de Deus. Aleluia. Sabia que você tem um propósito? A sua vida tem um propósito. Deus te criou com um propósito específico e Ele quer que você viva o propósito que Ele tem para você. E é por isso que Ele nos dá a palavra dEle. E é por isso que Ele nos encoraja. E hoje Deus quer falar com você para te encorajar, para que você não duvide, você tenha coragem para viver os propósitos que Ele tem na sua vida. Tudo que o Senhor criou foi com algum propósito específico. Eu creio que muitos já sabem disso, mas é sempre bom a gente estar reforçando. Nós sabemos que Deus, Ele em nenhum segundo, às vezes nós mesmos nos esquecemos dos propósitos de Deus. Às vezes nós mesmos nos esquecemos de que Deus está o tempo todo olhando para nós, cuidando da nossa vida.
E Ele quer que você nunca se esqueça disso. Ele quer que você permaneça firme nos propósitos, para que você possa viver aquilo que Ele sonhou, para que você seja bem-sucedido em tudo na sua vida. Louvado seja o Senhor Jesus. E nós temos aqui esse trecho que conta a história do chamado de Jeremias. O momento da vida dele em que ele recebeu o chamado como profeta, que Deus estava levantando a vida dele como profeta perante as nações, perante o povo de Judá, o povo de Israel, para ele profetizar, sendo boca de Deus na geração que ele estava vivendo. E da mesma maneira que aconteceu esse chamado na vida de Jeremias, Deus, Ele chama a cada um de nós. No momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós estamos sendo chamados para obedecermos a palavra dEle. Nós estamos sendo chamados para viver os propósitos que Ele desenhou para as nossas vidas. E você que já entregou a sua vida para Jesus, você já recebeu esse chamado. Porque quando nós vivemos sem conhecer a Jesus, sem conhecer a verdade, nós vivemos de acordo com a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos propósitos, aquilo que nós determinamos. Mas uma vez que nós conhecemos, recebemos o Evangelho e conhecemos ao Senhor Jesus, nós entendemos que Ele tem coisas maiores para nós, e que Ele deseja revelar tudo isso para nós, e que nós devemos querer viver os planos de Deus, porque eles são melhores, porque eles são perfeitos, porque Ele te designou do jeito que Ele te criou. As suas características são perfeitamente alinhadas com o propósito que Ele tem na sua vida, como tudo que Ele criou. Assim como se você for como um biólogo que estuda os animais, cada animal, o pássaro que voa, ele tem o seu corpo, tudo que foi criado nele foi pensado para que ele pudesse voar. Desde as suas penas, que o fazem ficar mais leve, até os seus ossos. Muitas vezes eles têm os ossos pneumáticos, que são aqueles ossos ocos por dentro, para que ele fique mais leve. Porque Deus, Ele faz tudo perfeito. E as características que você tem, que às vezes você pensa que é um defeito, você pensa que é algo que está incomodando, talvez é porque você não está usando da maneira como é para ser usado para os propósitos de Deus. Muitas vezes aquilo que nos incomoda na vida, na igreja, na sociedade, é aquilo que é o seu chamado, porque você se incomoda tanto, porque você foi chamado por Deus para aperfeiçoar aquela situação, para que você possa melhorar aquilo, e é ali que Deus quer te usar. É por isso que você se incomoda tanto, porque seu papel está ali para melhorar aquela situação, aquela coisa. Isso é um ponto muito fácil para nós usarmos, para identificarmos o chamado de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus, ela confirma tudo isso para nós, e ela desenha para nós como que nós devemos aceitar o chamado de Deus e viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida. No livro de Provérbios 19:21 diz, aquele famoso provérbio: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E assim é na vida do crente, assim é na vida daquele que entregou a vida para Jesus. Você vai ter muitos planos na sua vida, mas se você ora o Pai Nosso, por exemplo, você sempre que você ora o Pai Nosso, você fala para que Deus faça a vontade dEle, assim na terra como no céu. E quando você fala isso, e você desenha um plano para a sua vida diferente da vontade de Deus, você vai viver o que está escrito nesse provérbio. Você vai fazer vários planos, mas sempre vai prevalecer o propósito de Deus, porque é o que você tem orado. Às vezes você faz um plano de morar fora, você faz um plano de estudar tal coisa, mas você ora para Deus para Ele fazer a vontade dEle. Então fique em paz quando os seus planos se frustrarem, porque é o propósito de Deus que está prevalecendo na sua vida. Aleluia, glórias ao nosso Deus. É assim como o Senhor Jesus sempre falou para todos nós, e às vezes nós insistimos no erro, porque Ele nos fala
Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Você querer salvar a sua vida é você viver a sua vontade, os seus desejos. E quando você deseja fazer isso, ao ponto de você dizer até não para a vontade de Deus na sua vida, é aí que você perde a sua vida eterna. É isso que Jesus está falando. Mas quando você entendeu que Deus tem um propósito para você, e você ora, Deus, faça a sua vontade na minha vida, então você entende que vale muito mais a pena você perder a sua vida, ou seja, você perder os teus planos, você abrir mão dos seus desejos, para você viver os propósitos que Deus tem para você. E é aí que você vai salvar a sua vida. Aleluia. Aqui na terra, tanto aqui na terra, como na eternidade. É assim que nós salvamos a nossa vida, é abrindo mão dos nossos desejos. E a palavra de Deus, olha só como Deus ele nos fortalece, nos encoraja. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus ele fala para você, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Oh, glória a Deus. Descansa no Senhor. Descansa nas mãos do poderoso Deus, hoje e sempre na sua vida, porque a sua vida está nas mãos dEle, e Ele está dizendo, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. Pode doer agora, pode parecer difícil agora, mas Deus está olhando lá na frente, e Ele diz, esses planos que eu tenho, não são para lhe causar dano algum, mas são planos para te dar uma esperança e um futuro. Oh, glória a Deus. Descansa, descansa, aceite esse conforto na sua vida, no seu coração. E tenha essa realidade na sua vida. Você tem um propósito, todos nós temos propósito, e na verdade não temos só um propósito na nossa vida, nós temos vários propósitos. Como eu tenho falado, e nós estamos aqui trabalhando com o foco central. Quantos aqui conhecem e sabem do que eu estou falando, do foco central aqui da igreja? Ih, tem muita gente que não sabe. Quem não sabe o que é o foco central aqui da igreja central? Então depois, na saída do culto, passe no balcão central, pegue um folder que nós temos ali, que são propósitos da vida do cristão, e Deus desenhou para nós, e Deus colocou no meu coração, e eu como pastor estou fazendo isso para ajudar, para direcionar as nossas vidas, para dirigir as nossas vidas. Nós devemos saber alguns desses propósitos que Deus tem para nós. E no foco central você vai entender, um deles foi o que nós falamos aqui hoje, que foi servir sempre, é isso? Foco central número 5. É o que Deus tem para nós, uma das coisas é estarmos servindo no reino de Deus, na igreja, servindo ao próximo. E Deus tem esses propósitos, e cada um de nós temos chamados específicos, como foi o de Jeremias, por exemplo, de ser profeta. Mas o fato é, você tem que ter a certeza, ter a convicção de que Deus tem um propósito para a sua vida, Ele tem um chamado, e você é como realmente um membro num corpo. Todos os membros do nosso corpo têm uma função específica. Você também tem uma função específica no reino de Deus, no corpo de Cristo. Não duvide, porque o inimigo ele vai às vezes tentar te enganar, te colocar dúvida a esse respeito. Repreenda a voz do inimigo no nome de Jesus. E nós sabemos aqui, nesse início, quando Deus ele faz essa formação, esse chamado de Jeremias, ele diz no versículo 5, primeiro ele afirma para Jeremias tudo isso. Ele diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Pode ter certeza, isso que Deus falou para Jeremias, Ele fala para você também. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. A única coisa que vai mudar na sua vida é esse final, que Deus está falando, eu designei profetas às nações. Talvez Deus vai estar falando para você, eu designei pastor
na sua família. Eu designei sacerdote na sua casa. Eu designei mulher de oração para a sua família. Eu designei obreiro na casa do Senhor. Eu designei professor da escola bíblica. Deus tem algum propósito, algum chamado. E isso foi desenhado antes de você nascer. Antes de você ser criado, Deus ele colocou o primeiro propósito. Sabe por quê? Porque Ele te criou conforme o propósito que Ele determinou para você. Aleluia. E aí nós vamos eu quero falar de 2 pontos a respeito dos propósitos de Deus na nossa vida. Primeiro, a respeito dos propósitos. Deus, para você cumprir o propósito que Deus tem para você, Ele quer que você saiba essas 2 coisas. Primeiro, Ele te capacita e te protege. Repita comigo: Deus me capacita e me protege. Veja como foi a palavra de Deus para Jeremias. Primeiro Deus falou que o formou. E aí nos versículos de 6 a 10, Deus diz, Jeremias fala: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor porém me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos. Aleluia. E aqui com isso Deus está falando para você: você não tem desculpas para não cumprir os propósitos que eu tenho na sua vida. Não há desculpas para você, assim como não tinha desculpas para Jeremias. Ele falou: Deus, eu sou muito jovem. Deus falou: não diga que você é jovem, eu te criei, eu sei do que você é capaz, e eu digo que está na hora, e é hora de você agir, e eu te capacito. E aí Deus toca na boca dele e fala: eu agora coloco na sua boca as minhas palavras. E assim é Deus na sua vida. Se Deus está te chamando, seja qual for o propósito que Deus está chamando você agora na sua vida, Ele te capacita, Ele coloca dentro de você as palavras dEle, e mais, Ele já te criou conforme esses propósitos, e você tem tudo o que você precisa para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Aleluia. Muitos foram os homens de Deus que tentaram argumentar com Deus, assim como Moisés. Moisés ficou falando: não, Deus, eu não sei isso, eu não sei aquilo, manda outro no meu lugar. E Deus falou: não, vai você mesmo. Deus só abriu mão para dar para ele Arão, e Arão foi o porta-voz de Moisés. Mas foi Moisés mesmo que teve que liderar o povo, e Moisés conseguiu cumprir, e ele tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão. Aleluia. Muitas vezes nós nos focamos tanto nas nossas falhas e nossos defeitos, e queremos usar isso para fugir dos planos de Deus na sua vida, na nossa vida. E Deus está falando para você: meu filho, isso não é nada, porque eu sei do que você é capaz. Fui eu que te criei. Isso que você acha que é um defeito, eu vou aperfeiçoar, e eu vou usar isso para glorificar o meu nome. Você vai fazer tudo o que eu desenhei, porque o que prevalece, aleluia, são os propósitos do Senhor. Se você está com a sua vida entregue a Deus, saiba que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Ele projetou se cumprirá. Pare você de ficar dando desculpas e de ficar argumentando com Deus. Sara também tentou, quando ouviu aquela promessa, falando que ela seria mãe, que Abraão teria um filho. E ela disse que era já muito velha e começou a dar risada, a zombar, falando: isso é impossível, não dá mais para mim. Foi o contrário de Jeremias. Jeremias disse que era velho, e Jeremias falou que era novo, e Sara falou que era velha. Mas não importa,
a circunstância, não importa o que a gente pensa, o que importa é que Deus pensa a nosso respeito. O que importa é que Ele pensa a seu respeito. E não importa se você acha que está cedo ou que está tarde, para Deus é o tempo perfeito e os propósitos dele se cumprirão. Aleluia. Deus, Ele está chamando a igreja para os últimos dias que nós estamos vivendo. Ele está chamando uma igreja corajosa. E é isso que nós teremos aqui em nome de Jesus. E isso inclui a mim, inclui os pastores, inclui a todos nós aqui. Nós todos somos chamados para sermos cristãos corajosos, para viver a vontade de Deus. E é por isso que Deus está falando isso com você essa noite. Pare de ficar dando desculpas e faça aquilo que eu te mando. Faça aquilo que eu te ordeno, assim como Ele falou com Jeremias. Ele nos garante a capacidade, porque a capacidade não vem de nós, vem dEle. E outra coisa que Ele prometeu para Jeremias é a proteção. Muitas vezes nós temos medo. Às vezes não é um medo como Jeremias enfrentou, porque ele estaria enfrentando autoridades, e ele poderia ser até morto, devido às profecias que ele estaria dizendo. Talvez você não vai enfrentar a ameaça de morte, mas muitas vezes nós enfrentamos coisas como intimidação da sociedade, porque Deus está falando para você fazer algo contrário ao que todo mundo faz. Muitas vezes nós enfrentamos medo, talvez até de autoridade no seu trabalho, não com ameaça de morte, mas às vezes com ameaça de você ser mandado embora, de você não ganhar aquela promoção que você está querendo no seu trabalho. Mas tudo isso, Deus, Ele te promete: não tenha medo, eu estarei com você todos os dias, eu estarei contigo para te proteger. Aleluia. É por isso que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus e não aos homens. Temer é respeito. E muitas vezes é muito ligado com medo. E é por isso que se você tiver medo de fazer a coisa certa no seu trabalho, com medo de ser demitido, isso vai fazer com que você tema ao seu chefe. E ao invés de você temer a Deus e respeitar a Deus, você vai temer o chefe e respeitar o chefe. E ao invés de você fazer o que Deus está falando, você vai fazer o que o chefe está falando, o que o mercado de trabalho inteiro está falando. E é diante de tudo isso que Deus está falando para você: não tenha medo, porque eu estou com você para te proteger. Aleluia. Nós temos que viver esse tempo que nós estamos vivendo com coragem para ser o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Imagine se foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego se recusarem diante daquela ordem que o rei instituiu, que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua, daquela imagem. Caso contrário, seriam jogados numa fornalha. Será que foi fácil para eles falarem não? Não nos prostraremos? Mas eles estavam com temor a Deus e não ao rei e os seus soldados. Nós somos chamados para isso, para temer a Deus em todas as situações da nossa vida. E quando você teme a Deus e não aos homens, você não tem medo de obedecer a palavra de Deus diante de qualquer ameaça. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha porque desobedeceram aquela lei, mas porque eles estavam obedecendo ao Todo-Poderoso Deus, que disse para eles: não preste adoração a qualquer outro Deus, somente a mim preste adoração. Aleluia. E a obediência deles deu a todos nós um dos mais lindos testemunhos de poder e de proteção divina na vida de homens. O rei, antes de lançá-los na fornalha, mandou que aumentasse o calor daquela fornalha em 7 vezes mais. E eles foram lançados lá.
Os soldados que os lançaram morreram. E eles que foram lançados amarrados, oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Depois de pouco tempo, o rei olhou para aquela fornalha, falou para os seus soldados: não foram 3 os homens que nós lançamos lá dentro? Por que eu estou vendo um quarto homem que parece um Deus andando lá com eles? Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que te protege de qualquer ameaça. Aleluia. E eles foram tirados daquela fornalha, e nem mesmo cheiro de fumaça havia na roupa deles. Quem está pronto para viver aí diante de Deus, viver as promessas, os propósitos de Deus, sem medo de qualquer ameaça, mas pronto para viver o que Deus quer na sua vida? Aleluia. Talvez a gente nunca vai experimentar algo como eles, e glória a Deus, porque seria muito difícil. Mas Deus está dizendo para você: meu filho, eu estou com você. Eu estou com você para te proteger. Seja qual for a ameaça que você está recebendo agora, tema a mim e não aos homens, e eu estarei contigo e eu te protegerei. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Em segundo lugar, Deus primeiro Ele nos capacita e nos protege, e em segundo Ele espera de nós preparo e obediência. Ele falou com Jeremias, no versículo 17: e você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Aleluia. Deus, Ele te capacita e te protege. Ele espera que você faça a sua parte, que você se prepare ainda mais na sua área, naquilo que Ele está te chamando, e que você o obedeça, custe o que custar. Aleluia. E eu digo mais: se você entender a primeira parte dos propósitos de Deus, que são que Ele te capacita e te protege, não tem por que você não obedecer a Deus, porque não é na sua força, mas é na força do seu Deus que você vai cumprir tudo. Não é você se garantindo contra os seus adversários, mas é o Deus Todo-Poderoso por trás de você, que vai te dar todo o respaldo para você vencer. Aleluia. Assim como Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante, ele não declarou: eu vou com toda a minha experiência de pastor e vou atirar a pedra e vou matar esse gigante. Aleluia. Mas Davi, aquele pequeno pastor, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou para aquele povo e falou para aquele gigante: eu vou contra você no nome do Deus dos exércitos celestiais. Aleluia. É dessa maneira, é assim que você vai enfrentar as dificuldades da sua vida. Não é no seu poder, mas é no nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que te capacita e te protege. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Entenda que quando Deus falou, no versículo 10, Ele disse: hoje dou a você autoridade. Essa autoridade que significa realmente a sua capacidade, de você ter essa autoridade divina para cumprir os propósitos dentro daquilo que Ele determinou para você. Saiba que isso, de certa forma, isso se torna para você uma obrigação. Ele vai exigir de você essa fidelidade, porque se tornou uma responsabilidade sua. Se Deus te chamou para ser missionário
na África. E Deus chamou o seu vizinho para ser missionário na Itália. E se o seu vizinho for tentar ser missionário na África, é você que tem essa responsabilidade, não é o seu vizinho. Entenda o que os propósitos de Deus, eles significam nesse âmbito do corpo de Cristo. Como corpo, nós devemos funcionar em conjunto. E quando Deus te chama com um propósito e você não cumpre, você está faltando com responsabilidade dentro do corpo. E aí talvez outro vai tentar cumprir o seu papel, mas o papel dele talvez não era esse. Entenda isso. Você recebe a autoridade de Deus para orar por enfermos e estes serem curados. E se você recebeu isso de Deus e você não está cumprindo, você está faltando com responsabilidade dentro do corpo de Cristo. E talvez tenha muitos enfermos passando pela sua vida, que bastasse uma oração sua, uma imposição de mãos, e eles recebessem a cura, mas por sua negligência, pessoas estão sofrendo enfermidades. Entenda isso, não que elas ficaram doentes por sua culpa, mas estão deixando de receber a cura. Basta você orar, impor as mãos e confiar naquilo que Deus já te deu. Nós somos um corpo. Imagine se uma perna sua começasse a rejeitar: não, a partir de hoje eu não vou mais ser uma perna. O seu corpo inteiro vai sofrer as consequências. E se você inventar qualquer outro tipo de coisa, vai ter que se tornar uma adaptação, você usar uma muleta, alguma coisa, e o corpo vai ter que se adaptar por essa falta. Assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja, assim somos nós. E eu te digo uma coisa, não tem ninguém aqui que não tem propósito debaixo dos céus. Então busque, entenda o seu propósito e comece a servir, comece a trabalhar, porque Deus está chamando a igreja santa, a igreja que Ele está preparando para vir buscar. Glórias ao nome do Senhor. Busque entender o seu propósito e obedecer aquilo que Deus te manda fazer. Aleluia. 1 Pedro 4,10 diz exatamente isso: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um, ou seja, todos exerçam o dom que receberam para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Seja um bom administrador do dom que Deus te deu, para você servir aos outros, servir ao próximo. Talvez tem coisas aqui na nossa igreja mesmo, que está precisando melhorar. E muitas vezes, obviamente, aqueles que são chamados para fazer isso, é que vão olhar, porque te incomoda, porque você tem chamado. E você vai olhar para aquilo e você vai falar: puxa vida, porque até hoje é assim que funciona isso na igreja. Tinha que ser diferente, tinha que ser melhor. E ao invés de você ficar reclamando, venha fazer a coisa certa, venha falar com quem resolve, venha trabalhar em conjunto para o bem de todos. Quando você não faz e fica reclamando, você está sendo instrumento maligno. Ao invés de você edificar, você está destruindo, você está desmotivando os outros. Mas quando você toma posição, você entende o chamado de Deus na sua vida, você entende que você está incomodado, porque você tem o dom para resolver aquilo. Então tome atitude, obedeça a Deus e exerça o dom que Deus te deu, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo 4,14: não negligencie o dom que lhe foi dado. Não negligencie. Você não vai estar colaborando com nada
senão com a destruição, com desânimo. Seja instrumento de Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso, que nos chamou para darmos frutos. Como João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Louvado seja o Senhor. E para você continuar com coragem para obedecer, veja o que diz a palavra. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo encorajando esse jovem pastor Timóteo a pastorear aquela igreja. E ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem tem o Espírito Santo de Deus aí dentro de você? Aleluia. Você não tem um espírito de covardia. Você não tem espírito de covardia dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que é espírito de poder, espírito de equilíbrio. Aleluia. Espírito de amor. Aleluia. Muitas vezes nós usamos essas coisas para fugir dos propósitos de Deus. Mas observe que Deus ele te cobre. Se você falar para Ele que você é falho, Ele diz que Ele te capacita. Se você disser para Deus que você não pode, que você tem medo, Ele diz que Ele estará com você para te proteger. Aleluia. Em todo o tempo, Deus Ele quer que você cumpra os propósitos que Ele tem para a sua vida. Nós estamos aqui, a Igreja Central, desde o dia do aniversário da igreja, nós começamos a leitura do devocional, uma vida com propósitos. Quantos estão aqui conosco nesse propósito? Glória a Deus. Nós vamos encerrar essa semana. Mesmo que você tenha atrasado alguns dias, não deixe de ler até o fim. Busque entender os propósitos de Deus na sua vida e viver os planos de Deus. Aleluia. Eu estou determinado e estou decidido para vivermos tudo que o Senhor determinou para as nossas vidas, para a nossa igreja e para a nossa nação. Aleluia. E eu não vou me render. Aleluia. Eu quero ser como Davi, enfrentar o que for preciso, incluindo até governantes, se for preciso, da nossa nação. Mas nós vamos viver o que o Senhor tem para o Brasil, o que o Senhor tem para a igreja brasileira. Que você possa aceitar isso e se juntar conosco na Igreja Central, para nós vivermos os planos de Deus, as promessas que Deus tem para o Brasil. Hoje é dia 7 de setembro, no final eu vou convidar todos para nós orarmos pela nossa nação. Amém? Glória a Deus. Muitos gostam de condenar o Brasil, condenar a nossa nação, mas quem faz isso não conhece o poder do Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Quantos podem declarar isso na sua vida? Eu bem sei, aleluia, que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus vive. Eu sei o Deus que eu sirvo. E não importa se tudo ao redor diga o contrário, o que prevalece são os propósitos de Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós teremos uma igreja forte, uma igreja conhecedora da palavra, e uma igreja que vive a palavra. Eu já falei isso aqui, eu repito. O que Deus tem falado comigo, o avivamento que Deus está derramando para as nossas vidas, é nós vivermos a plenitude da palavra de Deus e sermos imitadores do Senhor Jesus, por onde andarmos, brilhando a nossa luz, para que glorifique ao nosso Pai, para que vejam as nossas boas obras e deem glórias a Deus. E você tem esse chamado na sua vida, para você ser um imitador de Jesus, para você viver os caráteres de Cristo. Aleluia. E caminhando para o encerramento, olha o que Deus diz
para Jeremias, versículo 19. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Aleluia. Pois eu estou com você e o protegerei. Aleluia. Deus está dizendo para você: eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Deus não está dizendo: você não vai ter luta alguma e você vai ser vitorioso. Ele está dizendo: você vai ter luta, mas comigo ao seu lado você jamais vai perder. Aleluia, porque eu estarei com você e te protegerei. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus não chama qualquer um de nós com o evangelho para nós vivermos a nossa vida. Ele jamais diz para nós: agora que você tem o evangelho, viva a sua vida da sua maneira e você herdará a vida eterna. Não, Ele nos dá missões. Ele virou para os discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse: vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. Ou seja, você tem chamado, você tem missão para cumprir, mas você tem uma certeza na sua vida: você vai ter lutas, mas você jamais vai perder, porque o Deus Todo-Poderoso estará com você para te proteger. Aleluia. Se você crê, diga um amém, aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu te digo uma coisa aqui: não fique quebrando a cabeça, não tente lutar contra Deus, apenas aceite o propósito de Deus para você, e a consequência que você vai ter é que você será feliz, é que você será muito feliz na sua vida, porque você vai entender, assim como diz Filipenses 4:13, quantos conhecem esse versículo tão famoso? Tudo posso naquele que me fortalece. Não use esse versículo de maneira errada, dizendo que você pode fazer o que você quiser, porque Deus te fortalece. Se você ler o contexto, Paulo está dizendo tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu, e ele conclui com isso: tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que Deus está falando para você, para a sua vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, não importa a quantidade de luta, o tamanho do seu inimigo, o que importa é você viver o propósito de Deus, e tudo você pode naquele que te fortalece. Aleluia. Diga: tudo posso. Diga com convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter lutas, mas Deus me fortalece. Posso ter inimigos, mas Deus me fortalece. Posso passar dificuldade, mas Deus me fortalece. Aleluia. Posso ter tempos de abundância e Deus me fortalece. Posso ter tempos de paz e Deus me fortalece. O tempo todo Deus está do seu lado para te proteger de toda situação. Portanto, tudo você pode debaixo dos propósitos de Deus, naquele que te fortalece. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero convidar a todos aqui para nós orarmos pela nossa nação. Aleluia. Não apenas fique me ouvindo, mas que você também possa orar pelo Brasil, pelos governantes. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Deus, pelos teus propósitos em nossas vidas. Ó Pai,
E nós entendemos, Pai, que o Senhor tem propósitos para reinos e nações. E é por isso que nós sabemos que o Senhor tem propósitos para o Brasil. O Senhor tem propósitos para a igreja brasileira. Pai, nós sabemos a situação, o momento que estamos vivendo no Brasil, Pai. Mas em momento algum nós nos desesperamos, porque sabemos que o Brasil está nas mãos do Senhor. Não dependemos, Senhor, de governantes, de autoridades, aleluia, mas o nosso futuro está nas Tuas mãos, assim como está o futuro do Brasil. Pai, nós apresentamos, Senhor, o presidente, Pai, apresentamos o presidente Temer, que agora assumiu o Brasil. Que o Senhor possa dirigi-lo, Pai, assim como o Senhor dirigia o faraó lá no Egito, mesmo ele não sabendo, mas em todo momento era o Senhor endurecendo e amolecendo o coração dele. Que assim seja a vida do Temer, Pai. Ó Deus maravilhoso, nós apresentamos a vida de cada deputado, de cada senador, cada governador, prefeitos, vereadores. Deus, em nome de Jesus, as nossas autoridades estão em Tuas mãos. Nós oramos e abençoamos a nossa nação. Ó Senhor, nós abençoamos a igreja brasileira. Pai querido, venha despertar a igreja verdadeira, a igreja que não se conforma com este mundo, que não se amolda aos padrões deste mundo, a igreja disposta a enfrentar o inimigo, a enfrentar, Senhor, a oposição. Ó Deus maravilhoso, porque conhece que o Senhor tem os Teus propósitos e que em todo o tempo o Senhor está ao nosso lado para nos proteger. Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor, pela nossa nação, pela educação, pela saúde, pela segurança, Pai. Oh Deus, essas áreas, Pai, que têm sido negligenciadas pelas autoridades. Oh Pai, oramos pelo povo brasileiro, Senhor, que venha parar de sofrer. Oh Deus maravilhoso, levanta, Senhor, a Tua igreja. Pai, que o Brasil conheça Jesus através das nossas vidas. Que o Brasil conheça Jesus, Pai, através de cada um de nós, da Sua igreja, Pai, dos Seus discípulos. Oh Deus maravilhoso, em nome de Jesus, sabemos que podemos confiar em Ti o tempo todo, que diante de qualquer dificuldade, diante das maiores lutas e batalhas, o Senhor estará o tempo todo ao nosso lado. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos Teus propósitos a respeito da nação brasileira. Oh Pai querido, em nome de Jesus, continua, Senhor, levantando, Senhor, brasileiros. Continua levantando cristãos verdadeiros. Continua levantando aqueles que, no lugar de amaldiçoar o Brasil, estarão abençoando em suas orações. Pai, tira, Senhor, das nossas vidas reclamação, murmuração. Que no lugar disso possamos abençoar, edificar, sabendo que há poder nas nossas palavras. E é por isso que nós abençoamos, Senhor, a economia do Brasil. Abençoamos a imagem do Brasil no exterior. Ah, Senhor, e abençoamos, Pai. Oh Deus maravilhoso, os Teus propósitos no Brasil. No nome de Jesus, Pai, o Brasil será conhecido através do poder do Espírito Santo que atua em nosso meio. O Brasil será conhecido por verdadeiros cristãos corajosos, Pai, que abrem mão da própria vida, porque entendem que aquele que tenta salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho a salvará. Pai, que possamos pensar menos a nosso respeito e pensar mais a respeito dos nossos irmãos, pensar mais a respeito daqueles que necessitam do Teu amor e do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, porque sabemos que viveremos os Teus propósitos. Eles prevalecerão na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
preciso fazer mais uma oração. Eu peço a toda a igreja interceder comigo. Aleluia. Quero saber se tem alguém essa noite que deseja fazer parte disso tudo, que deseja entregar a sua vida para Jesus e viver os propósitos que Ele tem na sua vida, e não os seus planos e não os seus desejos. Talvez você tenha lutado tanto e não tenha conseguido êxito nos seus planos, e Deus está falando com você que Ele sabe muito bem os planos que Ele tem a seu respeito, que são planos não de lhe causar dano, mas de lhe dar um futuro e uma esperança, de lhe dar a vida eterna, de fazer com que a sua vida aqui na terra valha muito a pena, que você possa alcançar e abençoar muitas pessoas. Se tem alguém essa noite que deseja confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, diante de todos aqui presentes, diante de Deus, levante a sua mão, onde você estiver. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se tem mais alguém que deseja dizer para Deus: Deus, eu abro mão dos meus planos e dos meus sonhos, eu quero viver os teus, eu quero viver os teus propósitos. Aleluia. Levante a sua mão onde você estiver, levante bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Não deixe para outro dia, mas comece hoje a viver os planos de Deus para você. Aleluia, que você possa glorificar a Deus com a sua própria vida. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Tem mais alguém? Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, quer te transformar, quer te usar.